Situação preocupante. A superlotação nas unidades prisionais do estado gerou revolta entre os presos nos últimos dias. Depois de um desses protestos, o centro de triagem do Estreito foi desativado. A segurança do sistema carcerário ficou ainda mais comprometida com a greve dos agentes penitenciários, que foi mantida hoje por tempo indeterminado. A justiça alega que a categoria está desrespeitando a lei. Nova decisão. O STJ alega que a competência pelo julgamento da Operação Fundo do Poço é federal. Com isso, Romildo Titon pode voltar à presidência da Assembleia nos próximos dias. E ainda projeto polêmico. O vereador de Florianópolis quer que 11 bairros do continente sejam desmembrados da capital e se transformem num município. E no esporte, após conquistar vaga na final do Campeonato Catarinense, Figueira viaja de olho na Copa do Brasil. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Em Araranguá, no sul do estado, um homem foi preso acusado de abusar sexualmente de 3 enteados. O crime foi denunciado pela mãe das crianças, que era companheira do suspeito. Há mais de um ano, ele estava foragido. A Divisão de Investigação Criminal de Araranguá prendeu Osmar Antônio Lopes. O crime teria acontecido no próprio município. O homem de 38 anos é acusado pelo estupro de 3 enteados, um menino e 2 meninas, na época com 6, 10 e 12 anos. Com a prisão decretada há mais de um ano, ele estava escondido no Rio Grande do Sul. Na época isso foi confirmado no inquérito policial, né? Elas foram exame de corpo de delito e inclusive as declarações confirmam o abuso sexual praticado pelo padrasto. No momento da abordagem, Osmar tentou ainda apresentar um documento falso para evitar a prisão. Ele tinha conhecimento da realidade dos fatos, sabia da sua culpabilidade, tanto é que na ocasião ele sumiu para o Rio Grande do Sul e ficou quase que um ano desaparecido, agora retornou e foi preso. Osmar é acusado de estupro de vulnerável e já está no presídio Santa Augusta, em Criciúma, onde aguardará julgamento. E uma adolescente de 15 anos foi estuprada dentro de um automóvel em Camboriú. O crime aconteceu por volta das 10 da noite de ontem, no bairro Areias, em Camboriú. De acordo com a vítima, o agressor tem entre 30 e 40 anos. O homem ainda não metros de casa quando foi abordada pelo criminoso, que a ameaçou para que ela entrasse no veículo. Depois de ser violentada, ela foi deixada aqui mesmo na calçada, até ser socorrida por vizinhos. E chamaram o SAMU, ela foi hospitalizada e o pessoal do hospital chamou o conselho tutelar. A gente foi, conversou com a adolescente, fizemos o relatório correspondente ao caso e os encaminhamentos, né? O Conselho Tutelar afirmou que não está descartada a hipótese de o criminoso ser o mesmo que violentou 2 adolescentes no início do mês de março. As jovens foram abordadas na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, e depois levadas para um matagal na praia de Laranjeiras, onde foram estupradas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Em Jaguaruna, no sul do estado, o funcionário de um despachante foi detido e o coordenador do Ciretran afastado. A suspeita é tráfico de influência e corrupção passiva. A Delegacia Regional de Tubarão e o GAECO de Criciúma estão investigando o caso. Um homem foi preso em flagrante no momento em que recebia o pagamento. Um funcionário de um despachante estava solicitando valores para uma pessoa a fim de que facilidades fossem criadas dentro da Ciretran de Jaguaruna. E essa facilidade renderia aí um valor, segundo os autos, segundo a investigação, para o supervisor da Ciretran. A denúncia partiu de um morador que desconfiou da operação. A Polícia Civil faz um alerta aos moradores que suspeitarem de algum serviço prestado recentemente na região. A gente solicita a toda a população que foi vítima de situações como essa, que me procurem aqui na Delegacia Regional, que eu vou tomar todas essas medidas cabíveis para que esses indivíduos possam ser punidos, buscando fazer com que a coisa pública seja da forma mais proba e honesta possível. E a seguir, polícia localiza o carro suspeito de envolvimento no acidente que matou uma mulher grávida no fim de semana em Joinville. E ainda, agentes penitenciários fazem assembleia e decidem manter a greve.
Nos últimos dias, o sistema prisional catarinense vem passando por momentos delicados. A falta de estrutura para abrigar a população carcerária gerou motins em algumas unidades do estado. Outro problema que impacta diretamente na segurança das unidades é a greve dos agentes penitenciários, que entrou na 3ª semana. A Justiça já considerou o movimento ilegal, mas a categoria afirmou hoje que a paralisação permanece por tempo indeterminado. A greve atinge pelo menos 5 categorias dos trabalhadores do serviço público estadual. Mas a que mais preocupa e deixa a situação complicada na segurança é a dos agentes penitenciários. São cerca de 1.300 agentes penitenciários em todo o estado. Mais de 80% aderiram à greve. Durante a assembleia feita hoje, decidiram que vão continuar com a paralisação. O banho de sol e as visitas nos presídios continuarão suspensas, mesmo causando uma tensão nas unidades. Olha, o perigo que a gente sofre no sistema penitenciário socioeducativo, ele já é 24 horas. Ele é iminente a todo momento. Não é a greve que está restringindo isso. Então nós corremos o risco e vamos continuar correndo. Nós queremos que o governo minimize isso. Do outro lado, durante a manhã de hoje, o governo se reuniu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com representantes do Judiciário Executivo, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública Estadual. Foram discutidas alternativas para minimizar o problema, capaz de refletir na segurança da população catarinense. Quais são os próximos passos que o governo do estado pretende adotar? Quais medidas administrativas, a questão criminal para apurar a conduta dos agentes grevistas. Os agentes penitenciários estão descumprindo 2 liminares concedidas pela Justiça. A primeira, movida pelo Estado, determina o retorno dos grevistas ao trabalho sob pena de desconto salarial dos dias parados e multa diária de R$100 mil. A outra foi movida pela OAB de Santa Catarina, que entrou com a ação para garantir a entrada dos advogados nas unidades prisionais, sob multa de R$30 mil por dia em caso de descumprimento. Por conta disso, as contas do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o Sintesp, foram bloqueadas. A mesma justiça que pede para cessar a greve dos servidores é a mesma que negou a data base para nós servidores públicos. O governo, além disso, ainda pede o bloqueio, tem a ousadia de pedir o bloqueio das contas do sindicato. Isso significa que os servidores e o sindicato ficam sem uma ação financeira para poder trabalhar no futuro. E a Polícia Civil de Joinville apreendeu hoje o carro suspeito de envolvimento no acidente que matou uma mulher grávida no fim de semana. O veículo tem as mesmas características e apresenta marcas de colisão. A apreensão do veículo foi logo no começo da tarde. A polícia localizou o Vectra prata em uma oficina da zona sul da cidade. O carro está estacionado aqui no pátio da Delegacia de Delitos de Trânsito de Joinville. A polícia não autorizou o registro de imagens do automóvel até que fique comprovado que é esse o veículo envolvido no acidente. O delegado responsável pelo caso tem trabalhado com cautela e mantém o sigilo nas apurações. A única informação que pode ser prestada nesse momento é que foi instaurado um inquérito policial para apurar esses fatos e agora detalhes da investigação não podem ser fornecidos justamente pelo sigilo que deve se revestir toda e qualquer investigação policial. O acidente foi na madrugada de domingo em um cruzamento na zona sul da cidade. Catiane Daniele Creus, de 24 anos, que estava grávida de 5 meses, estava na garupa da moto com o companheiro. Eles se preparavam para atravessar o cruzamento quando foram atingidos por um Vectra que teria furado o sinal vermelho. A câmera de segurança de um posto de combustíveis flagrou o acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro. Testemunhas saíram em seguida em busca do condutor, que não foi localizado. Catiane e o bebê que ela esperava não resistiram e morreram a caminho do hospital. Um grave acidente no Oeste provocou a morte de um motorista. O caminhão carregado de produtos de limpeza caiu no rio Irani. Tiago Rafael Schneider, de 27 anos, saiu ontem por volta das 4 horas da tarde de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Ele havia carregado o caminhão com produtos de limpeza para entregar em Chapecó.
Porém, a poucos metros da ponte, na SC 283, no limite com o município de Arvoredo, ele perdeu o controle e caiu no rio Irani. O acidente com o caminhão com placas IRA 8682 de Salvador do Sul, Rio Grande do Sul, carregado de produtos de limpeza, aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. De acordo com a polícia, devido às marcas de frenagem no asfalto, está praticamente descartada a possibilidade de que o motorista tenha dormido ao volante. Há vários anos, motoristas que trafegam pelo trecho e moradores da região pedem que sejam tomadas medidas de segurança no local. Tem medo aí, porque dá bastante acidente. Estoura freio, a série é muito braba, né? Daí não tem excesso de velocidade. Os produtos de limpeza carregados pelo caminhão ficaram espalhados pelo rio Irani. Moradores chegaram a recolher algumas embalagens. A empresa para a qual o motorista prestava serviço informou por telefone que não há risco de contaminação, já que o produto é biodegradável. Uma empresa de Marcelino Ramos já está no local para fazer a limpeza e a remoção do material. E a seguir, produtores otimistas. Começou hoje a colheita do pinhão em Santa Catarina. E no futebol, o embarque do Figueirense para a estreia na Copa do Brasil contra um time do Acre. A nova praça de pedágio em Palhoça começa a operar a partir de hoje. Por enquanto, a ação é apenas educativa, sem cobrança de tarifa. Recém-construída, a praça de pedágio de Palhoça está pronta para começar a operar. A cobrança, porém, só poderá ser feita após uma vistoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que deve ser feita em cerca de 15 dias. Enquanto isso, uma operação simulada informa os usuários sobre a futura retomada das tarifas. Os usuários vão parar na cabine manual, vão receber um panfletinho informando que em breve estará sendo retomada a cobrança, e quem tiver o tag vai estar passando pela AVI normalmente, sem a cobrança do pedágio. Esta nova praça foi construída após a desativação há menos de um ano do pedágio que cortava o município de Palhoça a 23 quilômetros daqui. A expectativa é que passem pelas cabines 28 mil veículos diariamente, 30% a menos que no antigo local. Mas a cobrança tem gerado insatisfação. A Associação dos Usuários das Rodovias de Santa Catarina pede que a cobrança não aconteça até que a concessionária Autopista Litoral Sul inicie as obras do contorno viário para desafogar o trânsito na Grande Florianópolis e de duplicação do Morro dos Cavalos em Palhoça. A NTT alega que o início das obras estão previstos para abril. Então, por que não suspender a cobrança dos pedágios até o início das obras, tendo em vista que a Autopista Litoral Sul já está inadimplente com o estado de Santa Catarina há muitos anos. A concessionária responsável pela BR-101 em todo o estado afirma que a obra no Morro dos Cavalos é de responsabilidade do DENIT e que para o contorno viário começar a ser feito, falta apenas a liberação do IBAMA. A licença de instalação estava prevista para sair agora esse mês, estamos aguardando. Com a licença de instalação, o pessoal já inicia as obras, já tem um escritório montado perto do Continente Parque, trabalhando já pelo contorno, né? A Associação dos Usuários entregou ofícios pedindo a prorrogação da cobrança para parlamentares catarinenses. A questão será discutida novamente na próxima semana, em reunião com o Ministério Público Federal. O município de Joaçaba é considerado um dos polos da educação no estado. Muitos jovens procuram a cidade para cursar faculdade, o que acaba movimentando a economia da região. E a expectativa é ainda maior agora com a instalação da UDESC. Ricardo veio de Fraiburgo e mora em Joaçaba há 4 anos. Ele cursa odontologia e permanecerá na cidade até o final de 2014, quando conclui o curso. Aqui, no caso, é um centro, né, que a gente tem para referência, né, da odontologia, né, e tem o que a gente precisa quanto em relação ao curso mesmo, né. O que é necessário para se formar, nós temos aqui. E ele não é o único. Grande parte dos mais de 4 mil alunos de graduação da universidade em Joaçaba são de outras cidades. Um dado que fortalece a economia local. Além do comércio, o setor de aluguéis
é favorecido. A procura é positiva e eles apartamentos de 2 quartos, né, é a maior procura, isso é positivo para nós. Se a cidade já se destaca como polo educacional, a expectativa é que em breve atraia muito mais alunos com a instalação da UDESC. Ainda este mês deve ser lançado o processo seletivo para os primeiros cursos, com ofertas de vagas para o segundo semestre de 2014. A unidade será construída próximo à Secretaria de Desenvolvimento Regional no centro da cidade. Inicialmente, segundo o secretário, serão 2 cursos na modalidade à distância. O campus instalado, com o seu funcionamento e com pessoas interagindo com a comunidade, esse diagnóstico vai ficar mais fácil e a gente tem a convicção que os cursos que a UDESC poderão trazer nos próximos anos para a região meio-oeste certamente vão propiciar e ajudar o desenvolvimento regional. E a partir de hoje está liberada a colheita do pinhão em Santa Catarina. E os produtores estão otimistas com o preço de mercado. O pinhão, semente vinda da araucária, é um dos alimentos mais esperados no inverno catarinense. Eu gosto do pinhão cozido. A paçoquinha, o entreveiro. O melhor tipo para mim é o entreveiro. Mas ele é bom de todo jeito, né? A paçoca, assado na chapa ou cozido. Tanto faz cozido ou assado, na paçoca ou no entreveiro. A semente faz sucesso. Bom para os consumidores e para os produtores como seu Antônio, que tem parte da renda mensal da família vinda do pinhão. Na Serra Catarinense, cerca de 12 mil famílias colhem o fruto todos os anos. E 30% têm atividade como principal fonte de renda. E é para garantir a renda extra que o filho de seu Antônio se arrisca subindo nos pinheiros para retirar as pinhas. Uma mão de obra perigosa, mas fundamental para o processo. É um serviço meio perigoso, né? A gente já pegou um pouco de prática, né? Mas tem que ter cuidado, né? Tem pouca gente fazendo esse tipo de trabalho, né? É um trabalho que tá meio em extinção, na verdade, né? O pessoal não tem mais quase quem faça essa atividade. O transporte na propriedade de seu Antônio é feito por meio de tração animal, um jeito antigo, mas que, segundo o produtor, tem muitos benefícios. Para ajudar no trabalho é mais econômico, né? Tração animal, tem região que não chega com outra condição, não ser a tração animal. Ao contrário de outras culturas, na do pinhão não se tem números exatos sobre a produção. Estima-se que a produção estadual gira em torno de 10 mil toneladas por ano, sendo que metade do fruto é colhido nos municípios de Urupema e Painel, aqui na Serra Catarinense, onde há araucárias em praticamente 100% do território. Este agrônomo explica que a previsão no estado para este ano é de que a produção fique em 8,75 mil toneladas, mas ainda 30% abaixo do normal. Apesar disso, os produtores estão otimistas, já que com pouca oferta, o preço pago pelo pinhão deve ser maior. O pinhão orgânico já estão falando em 4,20 e nós esperamos que o pinhão convencional abra pelo menos a uns R$3 o quilo, que daria 150 a bolsa. Para o produtor. Para o produtor. Nos supermercados, o pinhão ainda não está disponível, mas segundo o proprietário deste supermercado na Serra, amanhã a semente já deve estar à venda para o consumidor e o preço já está sendo tabelado. A gente vai vender aí perto de R$3,50 para o consumidor, mas isso nós só vamos saber a partir da hora que começar a vir o pinhão. A quarta-feira vai ser de tempo mais seco, com sol no interior do estado. No litoral e Vale do Itajaí, aumento de nebulosidade e condições de chuva no início da manhã e à noite. A temperatura mínima deve ficar em 12 graus na Serra e a máxima em 29 no oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 26 graus. No sul, Vale do Itajaí, litoral norte, máxima de 28 graus. E na Grande Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 26 graus. E agora vamos de futebol. Antes da primeira partida da decisão do Catarinense contra o Joinville, a preocupação do Figueirense é com a Copa do Brasil. E o desafio amanhã é bem longe daqui. Foi pouco tempo para comemorar tanta coisa. A primeira vitória fora de casa em 2014. A vaga para a final do Catarinense. Não deu tempo nem para desfazer a mala. O Figueirense já embarcou para o Acre com caras novas e outras nem tão novas assim, como o Neneca, que vai no lugar de Volpe. É uma oportunidade que eu tô tendo aí, né, onde eu tenho que mostrar toda a minha competência, toda a minha capacidade aí, para que, quem sabe, uma possível renovação.
Vinícius Eutrópio optou por poupar jogadores que estavam sentindo, como Volpe, Nirley, Marquinhos Pedroso, Marcos Assunção e os atacantes Dudu, Everton Santos e Ricardo Bueno. Estes ficaram em Florianópolis com tempo para recuperação. Enquanto isso, outra parte do grupo embarca para um compromisso importante. A viagem será longa, são mais de 4.000 quilômetros para enfrentar um outro Tigre e atual campeão acreano. O Plácido de Castro participará pela primeira vez da Copa do Brasil, o que é bom para o Figueirense, que quer eliminar o novato logo no primeiro jogo. A gente sabe que é complicado jogar fora de casa pela Copa do Brasil. É um time que eu acho que vai vir fechado, um pouco fechado, mas o Vinícius tem as informações dele, ele vai passar para a gente nos treinos e na pré-eleição, buscar fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair de lá com a vitória. E a seguir a Operação Fundo do Poço, o STJ suspende a tramitação do processo contra os 46 investigados. Com isso, Romildo Titon pode voltar à presidência da Assembleia. E ainda projeto polêmico. O vereador da capital quer emancipar bairros do continente. Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina decidiram, por 5-2, manter o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, no cargo até ser julgado em Brasília. A decisão do tribunal foi de manter a liminar que suspende os efeitos do acórdão que pede a cassação de Camilo Martins. Dessa forma, o prefeito de Palhoça continua no cargo até julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. A votação de ontem aconteceu depois que o Ministério Público pediu que a concessão de liminar fosse avaliada por todos os juízes, já que a primeira decisão foi monocrática. O prefeito Camilo Martins é suspeito de ter se beneficiado enquanto presidiu a ONG Viver Palhoça em 2011, se promovendo com verba pública. O Superior Tribunal de Justiça concedeu hoje liminar, suspendendo a tramitação do processo contra o deputado estadual Romildo Titon e outros 45 investigados na Operação Fundo do Poço. A decisão é uma resposta a um pedido de habeas corpus. Cláudio Gastão da Rosa Filho, advogado de Titon, e do empresário Luciano Dalpisol, aponta que a competência para julgar o caso é da Justiça Federal e não do TJ. O julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia ficará suspenso enquanto não houver a manifestação de mérito por parte dos ministros do STJ. Se concluírem que a competência é mesmo da Justiça Federal, todo o processo no TJ será anulado, inclusive as interceptações telefônicas. E para amanhã está mantida na pauta do TJ a análise do pedido da defesa contra a decisão do desembargador Trindade dos Santos. Foi ele que afastou Titon da presidência da Assembleia Legislativa. Com isso, existe a possibilidade do político reassumir a presidência nos próximos dias. E Deli Salvati assumiu hoje o cargo de ministra da Secretaria de Direitos Humanos. A posse foi na manhã de hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. A ministra Maria do Rosário, que ocupava o cargo, vai reassumir o mandato na Câmara dos Deputados para disputar as eleições desse ano. O ex-presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini, assume as relações institucionais. A Câmara de Vereadores da capital pode ter que votar em breve um projeto de lei polêmico. A ideia do parlamentar Deglaber Goulart pretende emancipar a região continental de Florianópolis. Os 11 bairros que compõem a região continental de Florianópolis passariam a ser outro município. Um dos argumentos do vereador autor da proposta é que a região, que tem mais de 120 mil moradores, contribui com 30% do orçamento da capital, mas recebe de volta poucos recursos e investimentos. A parte continental pertenceu a São José até pouco tempo. Pouco tempo que voltou para Florianópolis. Então é uma discussão, como eu falei, ela é polêmica, é ampla, mas tenho certeza que só vem a contribuir. Para virar projeto de lei, a proposta teria que ser avaliada pela prefeitura e depois pela própria população num plebiscito. Só depois disso as discussões chegariam ao legislativo. Mas para o presidente da Associação Amigos do Estreito, um dos bairros mais populosos do continente, o projeto não atende os anseios dos moradores e não haveria vantagem em se separar da capital. Trazer projetos importantes para a área continental, não emancipar. Se junto de Florianópolis nós já estamos ruim
imagine separado. A emancipação está proibida desde 1996 e a presidente Dilma Rousseff também vetou um projeto de lei que permitiria a criação de novos municípios. Agora, a matéria deve voltar à discussão no Senado e na Câmara Federal. E um acordo pode acabar liberando os pedidos de emancipação nos casos em que tiverem assinatura de 20% dos moradores da região interessada em se separar. Para este especialista em sociologia e ciências políticas, enquanto a legislação federal não mudar, o projeto de lei é inconstitucional. Segundo ele, seria interessante discutir, mas também aguardar o desdobramento nacional e incluir a participação popular. Neste momento, e da forma como está colocado, no caso específico do Estreito, Coqueiros e os bairros do continente, me parece que é um pouco descabido. O vereador solicitou uma audiência com a prefeitura para discutir o tema. Por meio de sua assessoria, o prefeito em exercício, João Amin, disse que a proposta não tem crédito e que a considera inconstitucional. E antes de encerrarmos, uma olhada no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos dois sentidos, tanto para quem sai, tanto para quem entra em Florianópolis. Mais à frente, o mesmo acontece na BR-282, a nossa mais conhecida Via Expressa. E faz calor agora em Floripa, 25 graus. Vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.